Eu acredito que eu vim para cá para as coisas funcionarem, para que eu seja uma pessoa funcional. Eu acredito. Eu acredito que o louvor que fala, Deus tem o melhor para mim, Ele tem, eu acredito. Mas só a fé, só acreditar não basta. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ter atitude. Muitos na Bíblia que Jesus falou, que queres que eu te faça? Quero ser limpo, quero ser sarado, quero ser curado, quero enxergar, quero ver, quero falar, independente. Ele teve que ter uma atitude para que aquilo acontecesse. A mesma coisa somos nós. A tua família tem fé que você vai ficar bem? Que você vai mudar? Tem. Mas quantas vezes você já prometeu e não o fez? Palavras comovem? Atitudes convence. Atitude convence. A fé sem obras é morta. É isso que fala pra gente hoje. Veja o que diz a literatura. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Tá, eu tenho fé que eu vou ficar bem. Eu tenho fé que eu vou voltar a ser um cara funcional, trabalhar, ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão. Mas não tiver obra. Só falar. Pode essa fé salvá-lo? Não. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito tem disso? Você tem o bom empenho, intuito em ajudar, em fazer, mas não fazê-lo, do que adianta? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Não passa de palavra. Não passa de devaneio e ilusão. Porque a fé tem que ter atitude. Você falar que vai mudar, que vai acontecer, que vai buscar, que vai estudar, que vai isso, que vai aquilo, mas não ter atitude, não quer dizer nada. Meras palavras jogadas ao vento. Tem que ter atitude. Tem que ter ação. O que significa oração? Orar, conversar e ter ação. O que significa recuperação? Recuperar uma ação. Ação é tomada de atitude. Você tem que ter determinação. O que é determinação? É determinar uma ação. Só ficar pedindo para Deus, ô Deus, faz isso. Ô Deus, beleza, Ele vai te ajudar a fazer. Mas Ele não vai vir com uma varinha de pirim-pim-pim. Você tem que fazer a tua parte. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Você crê que Deus é um só? Que bom. Eu também creio. Agora olha o que diz aqui. Os demônios também creem e estremecem. Crês tu que Deus é um só? Que Deus é Deus? Creio. Legal, beleza. Os demônios também creem e estremecem. O que adianta crer? Mas, queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar ao seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A Bíblia fala em capítulo de Hebreus,
11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Imagina Abraão, que até então chamava Abrão. Ele tinha uma esposa Sara. Deus falou que daria a luz, já sendo idoso, já sendo velho. Ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque, o filho da desobediência e o filho da promessa. Tinha uma escrava chamada Agar, uma egípcia. Depois de tanto esperar, quando foi revelado sobre o filho, Sara desanimou. Ela não acreditou na promessa. Ela virou para Abrão e falou: Abrão, deita com Agar, faz um filho com ela, assim não cessa a sua descendência. Porque Deus falou, mas não está acontecendo, eu sou estéril. A gente tenta, mas não vem. E ele foi lá e deitou com Agar. Nasceu Ismael, aonde originou a raça árabe, o filho da desobediência. Depois de um período, houve conflito, porque Agar começou a desdenhar de Sara, se achar a dona do lar, e ela pôs ela para correr. Sara botou Agar para correr pelo deserto, para não matar ela, porque ela falou: você deitou com meu marido, mas quem manda aqui sou eu, a casa é minha, você só deitou com ele, você querendo o quê? Pega as tuas coisas e vai embora daqui, senão você vai subir. Foi bem isso. E ela, ó, com Ismael. Depois de um tempo teve Isaque, o filho da promessa. Isaque quer dizer riso. Ele veio ao mundo rindo. Ele provocou risos em Abraão. Tamanha era a felicidade dele. Qual foi o período desde a promessa e o concluir a promessa? 25 anos. Sara não soube esperar 25 anos a promessa se realizar. E tomou a atitude de pedir para Agar deitar com o marido. Quantas vidas morrem por causa da desobediência dela? Por quê? Porque colocou o dedinho no reloginho de Deus. Não soube esperar. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e segue pelo caminho que eu te mostrarei. E aonde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a ti e a tua descendência. Eis que incontáveis como a areia da praia e as estrelas do céu será a tua descendência. E onde pisardes a tua planta dos pés, é sua e da sua descendência. Então, já que os judeus, que é Ismael, filho da promessa, são herdeiros de toda aquela promessa de Deus para Abraão, e Ismael também, porque o hebreu, ele originou o judeu, a Sara, a Agar com Abraão, originou o árabe com a egípcia, os muçulmanos. Por que existe essa guerra santa hoje? No local onde já foi a Palestina, em 1947, surgiu o Estado de Israel, que são dos judeus. Porque tudo aquilo pertence a todos eles. É tanto de uma raça como de outra raça, é tanto de uma linhagem como de outra. E olha quantas vidas pagam, morrem, quantas pessoas pagam com a vida por uma desobediência lá atrás. Pessoas que não tem nada a ver com aquele conflito, por conta de desobediência, não esperar a promessa, não ter fé. E quando nasceu Isaque, Deus virou e falou assim: Abraão, quero ver se você é temente a mim mesmo. Eu quero que você pegue teu filho Isaque e imola ele num altar em sacrifício a mim. Quem é pai aqui? Imagina você esperar 25 anos um filho seu nascer e quando ele é ainda pequeno, Deus virar para você e falar: mata ele.
e você, com temor a Deus, obedecer. Imagina o coração de Abraão com aquilo. Pegou o filho dele, o machado, a Bíblia, algumas traduções falam um cutelo, pegou um jumento, encheu de lenha e foi caminhando para um lugar que Deus iria mostrar. Ele nem sabia para onde tinha que ir. Imagina ele engolindo o choro de saber que ia ter que sacrificar o próprio filho. A lenha, o machado, o filho, e o filho perguntando: papai, onde é que está o cordeiro? Ele não sabia que ia ser ele o sacrifício. Fazer aquele altar de lenha, botar o moleque em cima, meter o machado, matar o moleque e depois botar fogo. Ele não sabia. Papai, aonde está o cordeiro? E Abraão falava: o Senhor proverá. E num dado momento Abraão pegou, até arrepia falar disso, irmão. Abraão pegou, fez o altar, amarrou o menino, colocou ali. Imagina: não papai, não papai. Ele pegar o machado e, a hora que ele ergueu, Deus virou e falou assim: para. Não faça isso. Eu já vi que é temente a Deus. E nisso ele olhou nos arbustos e viu um cordeiro com os chifres enroscados. E o Senhor proveu o cordeiro. Isso é fé. Isso é fé. Você renunciar ao maior amor da tua vida em amor a Deus. Em obediência, temor a Deus. Isso mostra pra gente nessa manhã que se você não tiver obras, você não vai alcançar o que você quer. Deus não vai abrir a janela do céu e trazer bênçãos incontáveis sobre a tua vida. Porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu na vida de Abraão. Tudo que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir na tua vida. Mas obedeça a Deus. Tenha fé. Não deixe que os percalços do caminho, os intempéries do dia a dia, façam você afundar. Durante o mar revolto, quando Pedro, ao andar sobre as águas, ficou com medo e começou a afundar. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. A hora que você achar que está difícil, que você começar a titubear, olha os olhos para cima. Elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, diz a palavra de Deus. É você olhar para Deus, pedir ajuda para Deus. Tenha fé que as coisas vão acontecer na tua vida. Tem que ter atitude. Não deixe que as dificuldades impeçam você de remar. A onda pode ter, a altura que for, irmão, o teu remo ser pequenininho, mas não para. Não para de remar. Continua. Está difícil, peça ajuda, mas não para. Tenha atitude. Não desista. Não retroceda. Porque isso é coisa para covarde. E Deus não se agrada de covarde. Amém? Amém. Tamo junto?